Olá, Sociedade de Consumo Pop, estamos de volta, tá liberado almoçar e hoje vamos falar dessa polêmica que circulou nas redes sociais depois desse pequeno vídeo, essa pequena provocação dessa moça que, ao que consta, é de uma banda que canta em inglês e ela diz que não consegue admitir rock cantado em português. Rock não pode ser cantado em português, só vale se for cantado em inglês, que ela acha muito esquisito. E ela faz aquela pergunta que é um clássico da internet, né? Será que só eu acho? E o rock não fica tão bom em português quanto em inglês? Só eu? Virou uma tremenda de uma confusão, porque viralizou e todo mundo meteu o B dele. E agora esse canal aqui também vai falar sobre o rock and roll, se dá pra fazer rock em português. Que eu sei que tem muita gente que assina o canal que gosta quando eu falo de música. Então vamos falar um pouquinho de música hoje aqui. Primeiramente, a gente tem que dividir o comentário da moça em duas partes, tá? Primeiro, você pode não gostar de música rock em português. Aí tem a ver com a sua própria formação cultural, com a sua própria intimidade com o estilo musical em outra língua. Se você, na vida inteira, só ouviu rock em inglês, só valorizou o rock em inglês, você vai ter extrema dificuldade para absorver a mesma música em outra língua. Então é uma questão subjetiva, é uma questão de gosto, e para os gostos as cores. Né? Quem gosta do amarelo, gosta do amarelo, gosta do vermelho, gosta do vermelho. E pronto. Agora, você pode, e aí como é uma menina que faz parte de uma banda que eu acho que está tendo dificuldade para estourar, né, que está sempre no quase, é tipo o Quatro Coisas do Rock. E aí ela tem intimidade com a composição. E aí a gente pode entrar em outra esfera que aí pode ser discutido. Né? É possível compor em português? É possível compor rock em português? Ou vai ficar sempre esquisito? O português e o inglês são línguas bem diferentes. Tem algumas similaridades, mas são línguas com formatos diferentes. Isso eu não preciso dizer. Por exemplo, o inglês é uma língua com palavras mais curtas. Nós temos muitos monossílabos em inglês. Só na cabeça da gente tem vários. Já começa com head, que é cabeça. Tem 3 sílabas em português. Cabelo, hair. Orelha, ear. Boca, mouth. Nariz, nose. Olhos, eyes. Percebe que só nessa região aqui você tem palavras em português trissílabas e em inglês a maioria são monossílabos. O que quer dizer? É muito mais fácil você encaixar dentro da frase musical do 4x4, que é o andamento típico do rock. E o rock é muito batida, então palavras monossilábicas casam melhor com a batida do rock. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. Ou I'm gonna tell Aunt Mary about Uncle John. Pegou? Em português é mais difícil. De que vale o céu azul e o sol sempre a brilhar? Olha como é que é difícil. Olha como é que é sinuosa a língua portuguesa. Olha como é que a tônica cai em sílabas diferentes. A tônica cai em lugares que às vezes é difícil você encaixar dentro do fraseado musical. E você compor uma frase onde a tônica esteja no lugar certo. Muitas proparoxítonas, muitas paroxítonas, e isso complica o escrever. É por isso que muitos compositores em inglês valorizam muito quando usa-se uma palavra de muitas sílabas. Que a rima fica difícil, a métrica fica difícil, a composição da frase musical fica difícil. Quando você está compondo com palavras mais longas. Então a marca de um compositor em inglês que o cara passou do básico para o avançado é quando ele começa a usar palavras maiores. E em português, as palavras maiores já estão aí. Você não consegue usar muitas palavras simples monossilábicas para essa batida do rock. O desafio de compor o rock em português é muito maior. Estamos falando até agora aqui da parte técnica. Agora vamos falar da parte cultural. Né? O que é o rock na sua formação? É um híbrido. É um som mestiço, que inclusive sofreu muito preconceito
e muita rejeição por ser um ritmo mestiço, por ser um ritmo que vem de uma mistura de vários ramos da música negra. Uma música que foi formada por si só, já com restos e frangalhos de culturas variadas. Porque o escravizado africano vem para a América, não é permitido a ele manter sua própria cultura, muitas vezes nem seu próprio nome, e ele precisa reconstituir a sua cultura com fragmentos do que há disponível. Então as batidas, as músicas de cantos da lavoura, o gospel, o country, a música europeia, os resquícios de canções e de percussões nativas. Todo esse caldeirão que vai se formando acaba nessa grande fusão de estilos, nesse vira-lata chamado rock and roll. Então a própria formação do rock já é uma colagem de referências lá do sul dos Estados Unidos, que é o berço do rock. Chuck Berry, de Elvis Presley, de Little Richard, de Fats Domino, de Jerry Lee Lewis, todos do sul. Agora, vamos para o Brasil. Qual é a formação do rock brasileiro? Quais são as nossas raízes? O rock brasileiro, não o rock americano feito em português, ele é uma mistura das referências brasileiras. Ele vai ter samba, ele vai ter ritmo de candomblé, ele vai ter batida de maracatu, ele vai ter essa mistura que faz a música brasileira ser rica como é, que é muito semelhante ao processo dos Estados Unidos. Porém que o rock no Brasil ele foi entendido como uma simples versão do rock americano por algum tempo. As músicas eram simples versões da original, se não do rock americano, do rock italiano. E quando o rock finalmente ganha sua própria identidade nacional, que acontece ali meados dos anos 60, nós temos sim um rock brasileiro, que não se parece com o rock americano, que não se parece com o rock inglês. Mas é um rock brasileiro que tem formações muito legítimas e muito parecidas com o que os americanos fizeram 10 anos atrás. Pegar referências espalhadas e criarem um ritmo mestiço, uma colagem, uma coisa que é o pop em sua essência e que não tem uma cartilha, só pode ser desse jeito. Então eu acho que, para concluir, muito do que a nossa personagem de hoje fala é uma incapacidade de imaginar o rock sem o formato americano/inglês. É uma falta de intimidade com o próprio ritmo. E talvez dessa falta de intimidade venha uma dificuldade não só de compreender, mas de criar, de compor. Então é mais fácil manter minha banda anglófila sendo uma banda americana no Brasil. Lembra que na aula de literatura você aprendia sobre literatura no Brasil e literatura brasileira? Que uma coisa era a literatura portuguesa escrita no Brasil e outra coisa era a literatura brasileira? Que foi ganhando forma, que foi ganhando identidade com o tempo? Então, a gente está querendo comparar a música anglo-saxônica feita no Brasil com a música brasileira. Então há uma diferença que eu acho que precisa ser pontuada. E essa é a minha opinião sobre o assunto. Espero que tenham gostado. Escreve aqui embaixo seus comentários, suas impressões e sua opinião sobre a polêmica. E daqui a pouco eu tô de volta. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do 4 Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.